E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, quer dizer, boa tarde, boa tarde, boa tarde. O pessoal está chegando aos poucos. Vamos lá? E aí, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho ou não? Certinho, Fred. Estão conseguindo ver o quadro também? Tudo certinho? Tudo certinho. Beleza, então, vamos lá, né? Deixa eu colocar a página aqui enquanto todo mundo vai entrando. Vai ficar legal. Ó, pessoal, nós vamos ver hoje, página 382, apostilinha número 3, né? E aí, vocês já pegaram a apostila nova? Não. Ainda não? Eita! Apostila número 3, página. Deixa eu ver aqui. 382. Prontinho? Boa Cadê o tarde, tempo aí Fred. do pessoal? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde. Vamos lá então, pessoal. Bom, nós estamos aqui, ó, na página 382, né? Aí, pessoal, o que a gente vai ver hoje é a corrente elétrica que passa pelo circuito quando o capacitor está se carregando. Então, vamos colocar aqui, ó, item 1, comportamento Boa da... tarde, Xuxa. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, moçada, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo certo. Comportamento da corrente elétrica na carga do capacitor. Muito bem. Pessoal, na aula passada a gente aprendeu, né, a calcular a carga do capacitor. Lembra como é que era a formulinha? Deixa eu colocar ela aqui no cantinho, ó. A carga do capacitor é dada por essa fórmula. Basta você pegar a capacidade, né, aquela lá é capacidade ou capacitância do capacitor, e multiplicar pela diferença de potencial a qual ele está sujeito. Com isso daí a gente já consegue determinar a carga elétrica do capacitor. Só que, até o capacitor atingir a maior carga possível, demora um pouquinho. É um intervalo de tempo bem pequenininho, tá, pessoal? Enquanto ele vai atingindo essa carga, a corrente elétrica no circuito ela vai mudando. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Capacitor, um gerador e um resistor. Pronto. Aí, capacitorzinho, resistor. E um gerador cuja força eletromotriz é igual a I. Aí, tá aí. Bom, para a gente determinar, pessoal, a corrente elétrica que passa, vamos supor inicialmente, ó, que o capacitor esteja descarregado. Para a gente determinar a corrente elétrica que passa pelo circuito, à medida que o capacitor vai se carregando, primeiro é a necessidade de fechar a chave, né? A gente tem que usar, moçada, essa formulinha aqui, ó. I igual a E. Na apostila, ele coloca um E assim, indicando que é a força eletromotriz. Eu prefiro colocar um E maiúsculo, sabe aquele E de forma, letra bastão, que você escrevia quando era pequenininho? Então, eu prefiro escrever assim, ó. E aí fica claro que é a força eletromotriz, né? Beleza? Vezes um E
Pessoal, esse E aqui é chamado de número de Euler. Vocês já ouviram falar ou não? Ele vale aproximadamente 2,7. Já ouviram falar? Ainda não? Não. Não? Bom, beleza então. Aí, pessoal, esse Ezinho aqui, ele é elevado a esse valor, ó, menos Tzinho sobre R vezes C. Bom, primeiro, a equação parece doida, né? Maluquinha, né? Você fala assim, caramba, que troço esquisito aí, cara. Só que a única novidade mesmo é esse E aqui, que é uma constante, que vale 2,7. Então, pessoal, às vezes ele pergunta sobre a corrente elétrica que passa no circuito, ele pergunta sobre a resistência, sobre a capacidade, entendeu? Ou então, às vezes, ele pergunta sobre o tempo que leva o capacitor, por exemplo, se carregar, né? Ele faz isso daí. Muito bem. É lógico que a gente vai pegar e vai escrever o nome de cada uma dessas letrinhas, tudo certinho, coisa que é bem devagarinho que a gente vai fazer, tá? Não vou fazer nada rápido, não. Não vamos atropelar nada, não. Agora, eu queria que você fosse me ajudando aí, ó. Tem muitas letrinhas daquelas ali que a gente já conhece, né? Por exemplo, a letra I quer dizer o quê? Corrente elétrica. Isso, a corrente elétrica. Alguém sabe qual é a unidade dela? Amperes. Isso, amperes, ó, tá vendo? Então, à medida que você vai escrevendo, né, vai ficando tudo mais simples, né, cara? Não vai ficando nada assim, doido, não. Ficando bem mais simples as coisas. Então, esse zinho aqui quer dizer corrente elétrica, a unidade é o ampere. Certo? Tá aí, beleza? Esse E, alguém lembra o que significa? Força. Isso, força eletromotriz. Eletromotriz. A gente mexeu com isso aqui em geradores, né? Em receptores é contra-eletromotriz, né? Em gerador é força eletromotriz. Beleza? A unidade dela, pessoal, para quem não está lembrado, é o tal do volt, ó. Pronto, volt. Aí. Volt. Certinho? O R, vocês lembram o que é? Resistência elétrica. Resistência elétrica. É o valor do resistor lá, né, do R. A resistência elétrica é dada em ohm, em homenagem àquele carinha chamado George Simon Ohm. É esse daí mesmo. Certinho? Agora que vem o diferente mesmo, né? O resto até das outras letrinhas a gente conhece. Esse E aqui, pessoal, é conhecido como número de Euler. A gente escreve Euler, mas a gente fala Euler, tá? Era um matemático suíço, por isso que o nome é esquisito assim, né? Vou colocar aqui, ó, número de Euler. É tipo Rua Euler de Azevedo, sabe? Então, só que a pronúncia correta é Euler. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo a pronúncia correta. Depois eu apago, tá, moçada? Mas aí vocês dão um jeitinho de copiar. Aí, a pronúncia é essa aqui, ó. Euler. Mas a gente fala Euler. Tá joia? A gente escreve assim, ó. Euler. Então, tanto faz falar Euler, Euler, tanto faz. Mas essa Euler, ela é da termodinâmica, não? De elétrica? Esse é da matemática, esse Euler aí. E a gente usa, tipo, por que esse apareceu na equação? Para chegar nessa formulinha, Isadora, a gente tem que fazer uso de cálculo integral, sabe? Então a gente não vai aprender como é que se chega na formulinha, mas a gente usa para relacionar a corrente elétrica com o tempo de carga ou de descarga do capacitor. É só para isso aí mesmo. Eu sinceramente, gente, não entendo por que veio essa matéria aí na apostila, tá? Porque geralmente a gente vê isso aí quando a gente está fazendo exatas, mas lá na universidade, né? Não é aqui, mas o pessoal resolveu colocar, então vamos ver, né?
Vamos ver como é que a gente faz para resolver os exercícios. Tipo, vestibular, prova, essas coisas não, né? É muito É complexo. muito difícil, no vestibular é muito difícil cair isso aí, viu? A menos que o cara vai fazer o ITA, o IME, né? Aí acho que ele tem que dar uma olhadinha mesmo. Esse número de Euler, pessoal, é isso daqui, ó, aproximadamente 2,7. Aí. É um valor, né, numérico, 2,7. O cara fala, pô, mas por que nota 2,7? É porque ele não é exatamente 2,7. É 2,7, ele é infinito, entendeu? É igual ao pi. Lembra do pi? Então, ele é infinito, cara. Pois é. Eu lembro, pessoal, que no meu 8º ano, quando eu estava fazendo o 8º ano, o professor comentou sobre isso daí, cara. Número de Euler. Eu lembro disso daí. Não sei se vocês vão ver isso daí. Talvez sim, talvez não, né? Só espero que não. Esse Tzinho aqui é um instante. Aí isso aqui é dado em segundos, tá joia? Esse Tzinho é instante. Beleza? Muito bem. Esse R a gente já sabe que é resistência. Esse Czão é capacidade ou capacitância. Ou capacitância. Capacidade ou capacitância do capacitor. A unidade é o Faraday. Aí, ó. A unidade, pessoal, é o Faraday. Beleza? Muito bem. Agora, tem uma coisinha que às vezes, pessoal, ele costuma perguntar. Ele fala no enunciado lá sobre a constante de tempo. Ou é constante de tempo, ou é fator de tempo, tá? Um dos dois. Aqui na apostila ele chamou de constante de tempo, então a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Chamar de constante de tempo aqui esse negócio também. É assim, ó. Esse R vezes C é conhecido como constante de tempo. Aí. A unidade disso aqui também é o segundo. Assim como um instante, né? Joia? Então, se por acaso em algum exercício ele perguntar, coisa que ele vai perguntar, né? Para a gente determinar o valor da constante de tempo, a gente já sabe que é R vezes C. É só multiplicar a resistência pela capacidade ou pela capacitância. Essa formulinha aqui, pessoal, vale tanto no carregamento quanto no descarregamento do capacitor. Então, vou colocar aqui, ó. Vou puxar uma setinha aqui. Vale para o carregamento e o descarregamento. Quer dizer, carga e descarga, né? Para o carregamento e o descarregamento do capacitor. Joia? Beleza? Aí, essa formulinha. Agora, você sabe o que nós vamos fazer? Vamos ver se a gente consegue já resolver algum exercício. Porque aí, pessoal, a gente já usa a formulinha pelo menos uma vez, né? Aí a gente já vai se familiarizando com ela, tá bom? Nesse caso, a gente tem que ir lá na página 388. Vamos ver se a gente consegue fazer o exercício número 1 e o exercício número 2. Vai? 1 e o 2. Beleza? Vamos fazer o 1 primeiro, né? Ele tem letra A e B, depois a gente parte para o 2. Certinho? Eu vou sair aqui da frente, não sei se vocês estão copiando, se vocês estão tirando alguma foto e tal, mas seria bom se você tivesse isso aí no seu caderninho, né? Porque isso daí, pessoal, não é uma coisa assim difícil. Mas como é a primeira vez que a gente está vendo a matéria, a gente estranha um pouquinho, ainda mais com essa quantidade de letras ali, né?
Lembrando que isso que está entre parênteses aqui é um expoente desse cara, tá bom? Ó, isso que está entre parênteses é expoente desse cara aqui, ó, do 2,7, né? Do número de Euler. Certinho? Eu vou ter que apagar, tá joia? Vamos lá então. Pode apagar? Tranquilos? Vou apagar, tá? Muito bem, apagando. 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 Professor, por que está sendo dada essa matéria esquisita aí, sendo que a gente só deveria vir na universidade? E quando vai fazer o curso de exatas ainda por cima? É porque ele passou aí, né, gente? Então, vamos ver, né? Não tem jeito, não tem para onde correr. Vamos lá então para o exercício número 1. Lá vai. Agora, pessoal, lá na página, deixa eu colocar a página aqui, 388, tá bom? 388, beleza? Prontinho? Muito bem, então. Vocês estão com a apostilinha aí? Certinho? Está dizendo assim, beleza, está dizendo assim o exercício número 1. Um capacitor com capacidade de 5 nanofarads, então vamos colocar aqui, ó. A capacidade do capacitor, pessoal, é igual a 5 nanofarad. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 9 farad. Beleza? Muito bem. É carregado por uma bateria que fornece uma força eletromotriz de 1,5 volts. Então, o E é igual a 1,5 volts. Prontinho. Aí ele fala assim, um resistor com resistência de 3 megaohms está em série com o circuito. Então tem essa resistência aqui, ó, de 3 megaohm. O mega, para quem não lembra, é 10 elevado a sexta. Right? O giga é 10 elevado a nona. Aí o mega é 10 elevado a sexta. Ele não deu o desenho do circuito. Aí na letra A ele fala assim, qual a carga máxima que o capacitor pode suportar? O circuito, pessoal, ele seria assim, tá vendo? Igualzinho aquele que a gente acabou de fazer e eu apaguei antes, né, na teoria. Aqui está o resistor, né, pronto. Aqui está o gerador, ó, 1,5, né? E aqui está o capacitor, ó. Pronto, tá vendo? Aí, isso aí, ó. Tem a força eletromotriz, tem a resistência e tem a capacidade. E cada uma daquelas letras lá tem um valor numérico que ele forneceu no enunciado, certinho? Aí ele fala assim, qual é a carga máxima que o capacitor pode suportar? Essa é fácil. Sempre quando ele perguntar a carga máxima, é quando o capacitor está totalmente carregado. Aí, na letra A, a gente usa essa formulinha aqui, ó. Lembra da formulinha do QQ? Aí, pronto. Se ele quiser saber a carga máxima, é a carga do capacitor quando ele está carregado. Então a gente usa Q igual a C vezes U. Só que esse U aqui, pessoal, a gente vai trocar agora pelo E, que é a força eletromotriz, que é a mesma coisa, tá? Não muda nada não, continua sendo diferença de potencial do mesmo jeito. Então no lugar do U, você vai botar 1,5 volt. No lugar da capacidade, você continua botando 5 vezes 10 a menos 9, ó. Isso aqui não muda. Pronto. Aqui é que muda, ó. No lugar do U, é a mesma coisa que o E. Tá joia? E você põe 1,5. 5 vezes 1,5, não sei se você lembra, dá 7,5, né? Vezes 10 a menos 9 coulombs. A carga elétrica, então, é 7,5 nanocoulombs. Viu só? Aí, esse é o valor da carga elétrica do capacitor. Beleza? Nossa, tive que espirrar. Então, isso daí, pessoal, é a resposta da letra A. Beleza? Tem alguma dúvida quanto a isso? Ah, professor, então sempre quando ele perguntar qual é o valor da carga máxima do capacitor, é aquela carga que ele tem quando ele está totalmente carregado? É, e a gente usa aquela formulinha ali para calcular a carga? Ah, exatamente, que é igual a C vezes U. Beleza? Aí a letra B ele fala assim, qual a intensidade da corrente elétrica no exato momento no qual
com a bateria desconectada, o circuito contendo o capacitor e o resistor é fechado. Mas ele quer saber qual a corrente elétrica que passa, moçada. Nessa situação aqui, ó. Você tem um capacitor carregado. Aí você vai lá e faz isso aqui, ó. Tira a bateria, deixa só o capacitor, tá carregado. E esse capacitor, ó, ele vai ser conectado no resistor, de uma vez só. Aí. Então, olha o que vai acontecer, ó. O cara vai pegar, tirar a bateria e vai pegar um fiozinho e vai fazer isso, ó. Vou colocar uma chave aqui, né, mostrando que está desligado. Aí. Você tem uma chave interruptora, tem um capacitor que está carregado. Aí toda a energia que o capacitor possui, gente, vai direto para quem? Para o resistor. Não sei se você lembra, a função do resistor é transformar energia elétrica em térmica. Então, toda essa energia que o capacitor armazenou, ele vai transformar através do resistor em energia térmica. Isso aqui vai esquentar pra caramba. Isso daí é conhecido como descarga. Aí ele quer saber qual é a corrente elétrica que passa pelo capacitor nesse momento. E aí, como é que a gente faz? É simples, né? O I, pessoal, é igual a E sobre R, não é? Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Vou apagar aquela parte lá, que eu acho que todo mundo já copiou, né? Então, vou colocar a letra B aqui. Vou apagar aqui. No momento que você liga essa chave aqui, ó, que você vem aqui e fecha esse circuito, toda a carga elétrica vai direto para o resistor. Então, a gente pode fazer assim para determinar o valor da corrente elétrica, né? I igual a E, que é a força eletromotriz, dividido pelo R, ó. Certinho? Beleza? No lugar do E, eu coloco quanto? 1,5. E no lugar do R, pessoal? Aí vai ser isso daqui, ó. 3 vezes 10 a sexta, né? 3 vezes 10 a sexta. Então, deixa eu botar aqui, ó. 3 vezes 10 a sexta, ohm. 1,5 dividido por 3 dá 0,5, né? E o 10 a sexta vai para cima com o sinal do expoente, ó. Trocado. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 7 amperes. Aí, essa é a corrente elétrica que passa no momento que a gente fecha essa chave aqui, ó. Tá vendo? Tá fechada agora. Ah, professor, quer dizer que é só pegar aquela diferença de potencial que tinha antes, e dividir pela resistência? Exatamente. É a mesma coisa que a formulinha do Rui, né? Lembra do Rui? Ou não? Sim. Zaqui me disse que deu esse conteúdo de Euler só para a turma militar ou algo assim. Ah, tá. O pessoal do... o pessoal que vai mexer com o ITA, com o IME, né? Eles sempre estão vendo essas coisas assim mais ligadas à matemática mesmo. Algumas situações, né? Eles aplicam lá integral, derivada, eles aplicam isso daí também, pessoal. Se for fazer o ITA ou o IME, é bom o cara dar um AFA, né, também. É bom o cara dar uma olhadinha nisso daí, que vira e mexe, cai esses troços aí, principalmente na matemática. Mas no nosso caso aqui, como a gente está mais ligado ao Enem, a gente não vai mexer com essas maluquices, não. Só nesse caso aí, tá? Estou até surpreso de ter vindo essa matéria aí na apostila, mas tá aí. Muito bem, pessoal. Então, nós fizemos a letra A e fizemos a letra B. Era isso daí que ele estava querendo, né, que a gente fizesse. Agora, vamos fazer o número 2. Vamos ver se a gente consegue. O número 2 já é um pouquinho mais... Ele vai forçando a barra um pouquinho mais, né? Então, são essas coisas assim ligadas a exatas, mas nada diferente daquilo que a gente viu na teoria. Só que, às vezes, a gente tem que fazer mais contas, né, do que a gente está acostumado. Tem vezes que a gente faz uma continha só, já acha a resposta e pronto, acaba tudo, né? Então, pessoal, exercício número 2, ele diz assim, quer ver? Olha só. Um capacitor de 20 microfarad, aí é importante que você vá anotando esses valores, ó. A capacidade é de 20
microfarad. Tá aí, achamos a capacidade. É carregado por uma bateria que fornece uma força eletromotriz igual a E. Tá, tudo bem. A força eletromotriz da bateria é igual a E, só que a gente não sabe. Então, vou botar um ponto de interrogação ali, tá? Aí ele continua, pessoal. Ligado em série ao circuito, há um resistor cuja resistência é de 200 kΩ. Vamos botar aqui, ó. R igual a 200 kΩ, né? Pronto. Tá vendo? E aí ele continua. Após 12 segundos, a intensidade da corrente é de 2,75 microamperes. Então, ó, depois do intervalo de tempo de 12 segundos, né, a intensidade da corrente é de 2,75 microamperes. Tá vendo? Pronto, temos bastante coisa aí, cara. Aí ele fala assim, qual o valor aproximado da força eletromotriz da bateria? Ele quer saber o valor do E, né? Então, olha... O que a gente está fazendo, pessoal, é isso aqui, ó. Vou ter que apagar esse do lado esquerdo. Deixa eu sair aqui da frente para você. Às vezes você vai copiar ou tirar um print aí da tela, né? Aí. Pronto? Beleza? Vamos lá então, né? Tirou um print aí já. O pessoal está quietinho hoje, ninguém está falando nada. O que foi? Todo mundo jururu por causa do tempo? Será que é a chuva? Chuva da sombra, né, Bruno? Deve ser a chuva, né? Essa chuva que não vem. O pessoal falou tanto na chuva, mas esqueceu de combinar com ela. Ela não, Então falando que vai chover desde sábado. Ela não apareceu nunca. Pessoal, então a figura é essa aqui, ó. Quer ver? Ó? Tem o gerador, cuja força eletromotriz é E, nós não sabemos quanto é, né? Aí tem o resistor, que nós sabemos o valor, né? Tá lá, ó, 200 kΩ. Tem um capacitor, que nós sabemos a capacidade também. Aí, tem tudo isso aqui. E aí, pessoal, tem uma chave aqui, ó. Pronto. Inicialmente o capacitor está descarregado, não está? É, está descarregado. Muito bem. Quando você fecha a chave, aí, fechou a chave. Passado um tempo de 12 segundos, a corrente que circula no circuito é essa aqui, 2,75 microamperes. E ele quer saber qual é o valor da força eletromotriz. Bom, a equaçãozinha que tem a corrente elétrica é essa aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar ela aqui do ladinho, ó. I igual a E sobre R vezes Ezinho, que é o número de Euler, né? Euler, né? Elevado a menos Tzinho sobre R vezes C. Joia? Olha, para não ficar assim muito pesado, eu aprendi assim, ó. Primeiro, eu resolvo esse cara aqui, ó, tá vendo que está entre parênteses? Primeiro eu acho o valor por T sobre RC. Aí depois eu substituo, porque aí fica mais fácil, entendeu? Porque é muita continha para ser feita. Então vamos fazer isso, ó. Olha lá, ó. Quanto é que dá T sobre RC? Vamos ver? O T, pessoal, ele mandou usar 12, não sei se são 12 segundos ou 12 milissegundos. Não, são 12 segundos mesmo. Aí, então você põe 12 aqui, ó. Joia? Agora, aqui embaixo, então, vou fazer um pouquinho maior, né? Aqui embaixo, o R, ele vale 200 kΩ. Então, você vem aqui e põe 200 vezes 10 elevado ao cubo, vezes a capacidade, que é 20 microfarad. Então, você põe 20 vezes 10 a menos 6, ó. Vai? Prontinho. Certo, pessoal? Olha, aqui em cima continua sendo 12, né? Então, deixa eu colocar 12 aqui, ó. Agora aqui embaixo, 2 vezes 2 dá 4, não dá? Então, vou botar um 4 aqui, ó. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, dá 10 ao cubo. Com esse 10 ao cubo, dá 10 à sexta. Com esse 10 a menos 6, dá 10 elevado a zero. Então, todo esse resultado aí embaixo, aí fica igual a 4. Ó. Entendeu?
Você fala, caramba, número pra caramba, mas aí acabou dando certo. Exatamente, aí acabou ficando 4 aí. Pode ver, ó, 2 vezes 2 dá 4, né? Tá aqui. Agora, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, dá 10 ao cubo. Com esse 10 ao cubo, dá 10 à sexta. Com esse 10 a menos 6, dá 10 elevado a zero, que é 1. Então, já deixa só o 4 ali. Resultado, pessoal, é que todo esse T sobre RC vai ser igual a quanto? Aí, 3. Pronto. Entendeu? Agora a gente vem nessa equaçãozinha e no lugar de todo esse aqui, põe só o 3 aí. Aí vai ficar mais simples ainda, sabe por quê? Qual o valor do I? O I é 2,75 vezes 10 a menos 6, né? Então vamos lá, ó. 2,75 vezes 10 a menos 6. Porque é o micro, né? Deixa eu até colocar aqui, pessoal, ó. Acho que fica melhor, né? Ó, esse 20 microfarad é 20 vezes 10 a menos 6 farad, né? Esse 200 quilôohms, 200 vezes 10 elevado ao cubo, ohm. E esse 2,75 microampere, 2,75 vezes 10 a menos 6 ampere. Beleza? Igual ao E, que eu não sei quanto vale, dividido pelo R. O R, pessoal, é 200 vezes 10 elevado ao cubo. 200 quilômetros, né? O E, esse E é 2,7 vezes 10, vezes 10 não, perdão, vezes esse valor aqui, que tem um sinal de menos na frente, tá, pessoal? Aí, ó, elevado a menos 3, então. Certinho? Agora, o que nós vamos ter que fazer? Pegar esse cara, passar para lá multiplicando, e esse aqui a gente vai passar dividindo, né? Certinho? Repare que tem um expoente negativo. Você lembra como é que a gente faz para sumir com esse expoente negativo aí? É só inverter, né? Joga ele para baixo. Ou joga ele para cima, que aí a gente troca o expoente. Mas vamos fazer devagarinho aqui. Vai ficar assim, ó. 2,75 vezes 10 a menos 6. Agora, pega o 200 vezes 10 ao cubo, passa para lá multiplicando. 200 vezes 10 ao cubo, dividido por E, que é 2,7, né? Elevado a menos 3, ó. Certinho? Igual ao E. Só que esse cara com expoente negativo, se eu jogar ele para cima, ele fica com expoente positivo, não fica? Então vai ficar assim, ó, pessoal. E igual a... Vamos apertar aqui para caber. 2,75 vezes 10 a menos 6. Vezes 200 vezes 10 ao cubo. Vezes 2,7 elevado ao cubo. Aí, ó. Certinho? Agora vamos ver aquilo que dá para cortar, né, cara? Aí fica assim, quer ver, ó? 2,75 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a quinta vezes... Gente, tem alguém com uma calculadora aí para ajudar? Vê quanto é que dá 2,7 elevado ao cubo, por favor. 2,7 ao cubo. 19,683. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar 20? Vou botar 20, tá? Pronto. Aí vai dar muito próximo também, não vai dar tanta diferença não. 2 vezes 2,75 dá 5,5, não dá? Então vai ficar assim, ó. 5,5, 10 a menos 6 com 10 dá 10 a menos 1, né? Vezes o 20. Aí, ó, pessoal. Esse 0 com esse 10 a menos 1 a gente pode cortar, né? Por quê? Multiplicar por 10 a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10, né? Aí vai ficar 2 vezes 5,5, que dá quanto? 11 volts. Pronto, ó, aproximadamente isso. Tá vendo? Tudo que a gente viu aí não é diferente daquilo que vocês já aprenderam, né? Todo mundo já, claro, mexeu com potenciação, radiciação, não tem problema nenhum, não tem novidade nenhuma para ninguém. Mas é uma fórmula nova, né? E é uma fórmula enjoada, né, cara? De você mexer, é um pé no saco, mas vai fazer o quê, né? Paciência, né? Pessoal do segundo A, por favor, coloque o nome, a série e a turma. Isso. Vou começar com o segundo A.
Prontinho? Pessoal do segundo A, coloque o nome, a série, turma. Gente, tem que tomar um cuidado danado, viu? Se vocês puderem avisar os amiguinhos, falar assim, amiguinho, você tem que ir para a aula, porque tá levando falta lá, viu, moçada? A gente tá tendo que fazer a chamada, e eu acho que essa chamada é lançada lá na Secretaria de Educação. Depois que aquele caminhão de faltas lá pro pessoal, não vai ter nem como mais a gente fazer nada, viu? Eu não sei como é que vai acontecer depois, tem que vir na aula. É claro que quem tá aqui, parabéns, lógico. Opa! Muito bom, eu me sinto muito honrado com a presença de vocês. Mas quem não está, né? Aí ferra tudo mesmo. Aí, vamos fazer outro? Vamos ver se a gente consegue? Tem uns desses aí que eu vou te falar, viu? São carne do pescoço mesmo, principalmente aqueles que usam logaritmo neperiano. Vamos ver aqui. Opa, deixa eu ver onde eu tô. Aqui, ó, pessoal, número 3. Vamos lá. Então, exercício 3. Beleza? O exercício 3 está dizendo assim: considere um circuito RC em série. É aquele mesmo circuito que foi desenhado ali do lado esquerdo, ó. Nesse circuito, o resistor tem resistência de 1 vezes 10 a sexta ohm. Vamos colocar aqui, ó. O resistor, pessoal, tem resistência de 1 vezes 10 elevado a sexta ohm. Aí, já é um dado, né? E a capacitância do capacitor tem 5 vezes 10 a menos 6 farad. A capacitância, ó. 5 vezes 10 a menos 6 farad. Se eu quiser calcular, pessoal, a constante de tempo, é fácil. Basta eu pegar esse cara e multiplicar por esse. Vai dar 5, né? Porque você corta o 10 a menos 6 com 10 a sexta, a constante de tempo vai ser igual a 5. Se ele pedir, né? Então, continuando. Uma bateria inicialmente em série, com circuito RC, fornece uma força eletromotriz de 30 volts. Aqui, ó. É a diferença de potencial dela, né? Aí, 30 volts, que a gente chama de força eletromotriz. Agora o pessoal do segundo B de bola, coloque o nome, a série e a turma, tá? Por favor. Aí a gente tem a força eletromotriz. Aí ele fala assim, determine a constante de tempo desse circuito. Isso aí é simples, a gente acabou de falar, né? Se ele quiser constante de tempo, pessoal, é R vezes C que ele está querendo. Aí basta você multiplicar 1 vezes 10 a sexta por 5 vezes 10 a menos 6. Vamos colocar aqui, ó, 1 vezes 10 a sexta vezes 5 vezes 10 a menos 6. Parte 10 a sexta com 10 a menos 6, e a constante de tempo, que é o R vezes C, né, vai dar 5, ó. Bom, esse 5 aí tem unidade, tá, pessoal? São 5 segundos. Joia? Muito bem. Letra B. Qual a carga máxima suportada pelo capacitor? Essa é fácil. É só usar a formulinha que a gente já vinha usando antes, ó. Para achar a carga máxima, basta você pegar a capacidade e multiplicar pela DDP. É aquela formulinha chamada Kiku, lembra? Então. Beleza? Então, vamos lá. A carga, então, pessoal, vai ser a capacidade 5 vezes 10 a menos 6 vezes a DDP, que é igual a 30 volts, ó. 5 vezes 30 dá 150, né? Vezes 10 a menos 6 coulombs. Certinho? Se você preferir, no lugar do 10 a menos 6, você pode colocar um micro, ó. 150, então 150 microcoulombs. Beleza? Esse daí vai ser o valor da carga elétrica, então. Tá joia? Essa é a resposta da letra B de bola. E a letra C, a intensidade da corrente elétrica após 10 segundos de carga no capacitor. Eita, nós! Aí, moçada, a gente vai ter que usar, né, na letra C, essa equaçãozinha, ó, da corrente elétrica que tem a ver com o tempo. Senão a gente não consegue determinar de forma correta, né? Então vamos ver como é que é? A corrente elétrica é dada por essa equaçãozinha. I igual a E sobre R, aí, que multiplica o E, que é o número de Euler, né? Elevado a menos Pzinho sobre RC, ó. Aí. Beleza? Então ele quer que a gente determine após 10 segundos. Deixa eu aproveitar
E lembrar que o t é igual a 10 segundos, tá? Pronto, o tzinho, ó. Joia? Como é que a gente faz, então? Primeiro, eu costumo calcular o t, ó. Tá vendo isso aqui, ó? T sobre R vezes C. Tá joia? Que eu acho que é mais simples. Então, lá vou eu, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é essa, ó. Lá vai. T sobre R vezes C. O T vale 10, não vale? E o R vezes C, pessoal, a gente acabou de achar aqui que vale 5, ó. Então ficou super simples, né? Vai dar quanto? 2. Bom? Então no lugar de tudo aquilo lá, a gente põe 2. Certinho? Aí eu só substituir agora e fazer as continhas, ó. O E vale 30. O R vale 1 vezes 10 a sexta. Aí, tá vendo? Ó, 30, 1 vezes 10 a sexta. Vezes o E, que vale 2,7, elevado aí, a menos 2, ó. Tá vendo? Essa conta que a gente tem que fazer, então. Aí, pessoal, posso dar uma melhoradinha nisso aqui. Aí você fala, aí, como? Assim, ó. 30 dividido por 1 dá 30, né? Vezes o 10 a sexta vai para cima com o sinal de expoente positivo. Agora, esse cara que tem expoente negativo, a gente coloca aqui embaixo e o expoente fica positivo, ó. Tá vendo? Muito bem. Aí. Tem alguém com uma calculadora aí para ajudar? Quanto é que dá 2,7, pessoal? Elevado ao quadrado. Dá uma olhadinha aí para mim, por favor. 2,7 elevado ao quadrado. 7,29. Vou botar 7,3, tá, moçada? Então lá vai. O I vai ser 30 vezes 10 a menos 6 dividido por 7,3. Uhul! Adiantou muito, não. Deve dar quase 4, né? 4 vezes 3, 12, 1, 4 vezes 7. É, quase 4. Acho que 4,2. Vê se dá 30 dividido por 7,3, vê se dá 4,2. 30 dividido por 7,3, pessoal. Ou por 7,29, tanto faz. 4,10. 4,2? Beleza. Então a corrente... 4,10. 10. Então a corrente, pessoal, na verdade vai ser 4,1 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. Aí esse é o valor para a corrente elétrica. Tá vendo? Beleza? Muito bem. Viu só? Não é uma coisa assim dificílima, falar, isso é impossível de se entender. Não, dá para entender. Só que a formulinha ali é um pé no saco. Não tenha dúvida de que é um pé no saco. E os caras não fornecem isso aí, essa formulinha do vestibular. Então, se vier uma pergunta dessas daí, cara, putz, e você não tiver acostumado, você pode até lembrar da matéria e tal, mas não lembrou da formulinha e ferrou tudo. Vai tudo por água abaixo, né? Certo? Muito bem. Pessoal, eu vou deixar de tarefa para vocês o número 5. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Depois vocês me falem aí como é que foi a experiência. Aliás, o 4 e o 5, tá bom? Aí a gente resolve na próxima aula esses aqui que estão faltando também. Tá joia? Vou botar uma pintinha aqui no que eu já resolvi. Certinho? Alguma dúvida, moçada? Alguma pergunta ou não? Tranquilo, Xuxa. Não? Tranquilo? Fechou? Tranquilo. Então, paramos por aqui hoje. Beleza? Tranquilo? Beijo grande para vocês, gente. Até amanhã. Falou, né? Xuxa. Tchau, prof. Até Falou, quinta. tchau, tchau. Tchau, Até prof. Até quinta. Até quinta, até quinta. O pessoal ficou quietinho hoje. Até quinta, tchau, tchau. Oi?